Olá, eu espero que esteja tudo bem por aí. Se você não me conhece, permita que eu me apresente. Eu sou Ariadne Meive, sou taróloga, cartomante e criadora de conteúdo nas redes sociais O Tarô de Esmeralda. E nesse vídeo, que na verdade rolou um baita de um debate no final do ano passado, eu vou contar sobre a minha ótica, o que eu acredito que seriam as regências para o ano de 2022, segundo o tarô, mas lembrando, tarô é tarô de qualquer forma. Então, alguns falaram de um ponto de vista, outros tiveram uma outra visão e, honestamente falando, eu vou falar para vocês qual que faz muito mais sentido para mim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, continue assistindo esse vídeo, porque com certeza eu acho que vai valer muito a pena aí para você começar 2022 com o pé direito. Enfim, rolou vários debates sobre o que seria, né, de fato, qual que é o arcano regente para o ano de 2022, o que você considera, o que seria tido como o certo, enfim, né, todas as discussões sobre tarô, elas são válidas, são importantes e cada uma tem a sua devida importância, né, então não tem como você simplesmente minimizar a análise do ponto de vista de uma pessoa e do ponto de vista de outra. Então, assim, nesse vídeo eu vou falar sobre dois pontos que são importantes, que eu acredito que eles se complementam e talvez aí, quem sabe, até rola um spoiler, né, sobre o que a gente pode esperar ao longo desse ano. Então eu trouxe algumas das minhas cartinhas aqui, que eu vou deixar assim de surpresa, pois afinal de contas, a combinação delas me faz muito mais sentido do que se eu analisar apenas a redução numerológica. Antes de tudo, o que é essa redução numerológica? É você pegar o número do ano atual, 2022, e somá-los, ou seja, reduzir. Então você vai pegar 2 mais 0 mais 2 e mais 2, que o resultado seria o número 6. Então muita gente falou que essa carta aqui, ó, os enamorados, seriam a tônica para o ano de 2022. Faz sentido para mim? Faz. Uma vez que esse arcano ele aborda muitas questões, principalmente sobre nossas escolhas, sobre o nosso poder de decisão e, além de tudo, de ter controle do nosso próprio destino, né? Na sequência da carta dos enamorados vem a carruagem, então a carruagem também fala de ímpetos, né? Mas para que você consiga realmente aliar, né, as suas escolhas, você precisa primeiro defini-las. Não há como você simplesmente ir por um caminho e querer ter o resultado do outro. Não, né? Não tem como ter um caminho do meio. Você precisa fazer escolhas. As escolhas, principalmente, né, escolhas vindas do coração, são basicamente a tônica do que tem aqui como regência do arcano dos enamorados, tá? Enamorados também vai falar sobre dúvidas, né? Pode ser aí que seja um ano em que você já está considerando mudar de profissão, mudar de casa, mudar o tom dos seus relacionamentos também. Então, enamorados, ele tem muito dessa característica, né? E a gente, às vezes, sente seduzido, mas aí a gente depois olha e aí, poxa, o caminho é um pouquinho mais difícil, né, pra se lidar daqui em diante. Então, é muito óbvio que pra mim faz muito sentido, tá? A carta dos enamorados aqui também, uma vez que enamorados fala de escolhas feitas com o coração, né? Que, nos casos, os nossos guias, eles estão ali para nos orientar também, né? É bacana que a construção desse arcano, ele é feita em uma lenda, né? Onde os deuses pediram, né? Para que um dos humanos, né? O escolhido, ele decidisse qual seria o ideal, né? Qual seria o caminho entre ambos as escolhas, né? Então, pode apostar que esse arcano, com certeza, a influência dele, a energia dele vai aparecer diversas vezes aí para vocês. Muito provavelmente movido pelos motivos que eu já disse anteriormente. Então, aguardem. Apenas isso. E saibam escolher.
tá? Considere, principalmente as próprias vontades, que sim, Arcano dos Enamorados fala também sobre auto-amor. Então é importante que vocês considerem que todas as escolhas, elas têm uma consequência. Infelizmente, as consequências, elas estão atreladas a tudo na nossa vida. Então, é parte da nossa responsabilidade como ser humano saber escolher bem e arcar com as consequências daquilo que tomamos atitude. No entanto, uma outra análise que eu confesso que também levando em consideração os últimos anos que nós vivemos vivendo e tem também parte dessa tônica, no caso, usada a numerologia separada, né? Então, nós temos o arcano 20, né? E, no caso, o louco, na numerologia, ele é tido como arcano 22. Então, né? 2022, tá? Vou falar de cada um, acho que especificamente depois eu vou linkar e vocês vão entender por que esses dois juntos, eles também constroem algo muito simbólico para esse ano de 2022, tá? Arcano do Julgamento é um momento de revisão de tudo que a gente já vem, né, vivenciando ao longo desse tempo. E é um momento também de resgate, né? Resgate do que especificamente? Daquilo que realmente somos em essência. E se isso não está muito bem ajustado, o que a gente precisa fazer para que esse ajuste ele de fato aconteça, né? Então, é claro que muita gente, eu inclusive sou uma dessas pessoas, muita gente sentiu um chamado espiritual, né? Que veio muito forte com a pandemia. O isolamento trouxe também essas questões de revisão de si mesmo, de analisar, né? Comportamentos que não são saudáveis, não são adequados. E isso tem muito da tônica desse arcano também, minha gente. Então, com certeza, acredito que ainda passaremos por muitos despertares, né? A gente observa também aqui que tem pessoas, né, saindo da tumba. Isso faz muito referência também a uma passagem do Apocalipse, né? Do livro de Apocalipse, onde os mortos eles se levantam. Mas simbolicamente falando, é aquele momento em que a gente olha para nossa vida e fala, poxa, não dá mais para deixar do jeito que está. Então realmente despertar para coisas que são muito maiores, que vão, né, para além do nosso entendimento consciente. Então, ainda a gente vai observar ao longo desse ano de 2022 muitos insights, muitos momentos em que a gente vai se pegar pensando, poxa, como eu nunca tive essa ideia, como eu nunca considerei isso, como eu nunca pensei que essa seria uma saída. São questões que também o arcano do julgamento levanta. Muito provavelmente pode acontecer de situações em que realmente você precisa acordar para a vida. Então, isso tende a acontecer, eu acho que isso é uma influência muito forte do número 20, né? Mas se a gente parar para analisar, no ano de 2020 isso também aconteceu. Então, nós tivemos aí uma duplicidade desse número. Então, esse despertar ele foi muito forte para que a gente pudesse olhar para a nossa própria consciência e entender, né, qual é o nosso nível de responsabilidade diante das coisas que nos acontecem aí no dia a dia. Mas, como eu havia dito, né? A gente tem também aqui o arcano do louco. E o arcano do louco é a consciência que ainda não se despertou. Eu costumo dizer que o louco, ele transita por todos os arcanos maiores, absorvendo o conhecimento de cada um e segue a sua jornada com um conhecimento novo, com um aprendizado novo, e com isso ele chega até o arcano 21, sendo ele a total consciência desperta. Mas neste momento, vocês podem perceber que ele continua vagando. Ele não tem um propósito. Então, esse alerta, eu poderia dizer, de uma certa intransigência que pode ser despertada aí pelo arcano 22, tem que ser considerada também, tá? É claro que ninguém nasce sabendo das coisas, ninguém é obrigado a saber das coisas também, mas esse nível de consciência que o louco traz é algo que a gente só tem quando a gente realmente se joga.
Então é também uma carta que fala de entrega, fala de levar as coisas com mais leveza, né? Claro que a gente vem de um período bem difícil, bem conturbado, então é tentar trazer essa leveza. Nada vai ser como antes, isso aí a gente já sabe, até para que a gente se readapte. Muitas questões ainda precisam acontecer, então muito cuidado, tá? O louco, do mesmo modo que ele também pede para que a gente tenha mais coragem, mais força de viver, a gente também precisa ter uma certa cautela, né? Então, ouça aquele conselho, entenda que muitas vezes a pessoa tá te falando ali, não é porque ela quer ter o mal, ou porque ela, sei lá, tem inveja, ou qualquer que seja o motivo, mas porque os perigos, eles estão à mostra, e a gente não pode ser negligente com isso, tá? Isso vale para tantas outras coisas, não apenas para a falta de comportamento e falta de cuidado aí de vocês, tá? Mas, no caso do louco, além disso, é também como um chamado para entender, né? O que eu quero levar de bagagem? Qual é o aprendizado que eu quero ter e repassar para o outro? Também é um grande aprendizado aí que a gente tem com o arcano do louco. Então, assim, pessoal, levando em consideração que nós temos essas 3 cartinhas aqui, o que a gente pode esperar, né? Como uma tônica do que vem aí ao longo desse ano, né? A consciência espiritual, ela continua sendo evidenciada, nossos processos, eles continuam aí vindo de pouco em pouco, então esse interesse natural em compreender a si mesmo, em se autoavaliar, se auto-observar, isso vem aumentando ao longo, né, dos meses. Então, assim, podem ser que algumas questões muito difíceis elas se coloquem aí para vocês, justamente para que seja um momento de trinca, né, de você abandonar velhos hábitos em prol de novos, e que você consiga, né, de fato, despertar a tua consciência para algo que vai muito além do que a tua realidade ela alcança, né, do que os seus, como eu já falei, do que a sua consciência alcança. Muitas vezes, quando a gente passa por alguma situação difícil, a gente precisa sim acordar e tomar atitude, né? Não adianta simplesmente a gente ignorar os fatos. Então, muito cuidado, tá certo? Principalmente com coisas do passado, com coisas que retornam. Lembrando que a gente também tá num período de Mercúrio retrógrado, então muito provavelmente vão ter assuntos que você vai ter que revisitar. Então, aproveite esse momento para realmente pôr um ponto final nas coisas que te fazem mal e você possa despertar para que outras coisas melhores aí aconteçam para você, e faça isso com leveza. Mas não seja irresponsável, certo? Tenha todo cuidado, principalmente com as próprias escolhas, que não sejam escolhas inconsequentes, tá? Porque tudo que a gente faz, a gente precisa de alguma maneira se sentir responsável. Então a responsabilidade por si, pelas próprias escolhas e pela própria vida, é algo que a gente com certeza vai encarar aí ao longo do ano de 2022, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de você deixar o seu like. Se você também não é inscrito no canal, convido você para que você se inscreva, porque eu vou trazer ainda mais conteúdos aqui falando sobre tarô, quem sabe até mesmo sobre bruxaria, mas tô mais ativa lá no Instagram, então eu vou deixar o link aqui na bio das minhas redes sociais. Aproveita e me segue, e se você também gosta aí de ler uma cartinha aí de vez em quando, pode me chamar também, entre em contato comigo para você fazer sua tiragem, tá certo? Então, bom ano de 2022. Quem sabe esses processos aí que a gente tem para enfrentar sejam coisas que nos elevem. E até o próximo vídeo.